Você está preocupado? Você está aí pregando ou você não está pregando? Você está indo à igreja, orando, falando a palavra de Deus? Aí você não é honrado, você não é exaltado, você está preocupado? Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. A palavra de Deus para a sua vida, para você guardar, para você meditar e para te fortalecer e para te ajudar. Ó, Deus, o próprio Deus falou com o profeta. Como é que chama o profeta? Ele disse assim, vai lá na casa de Jessé, pai de Davi, porque me pareceu bem ressuscitar de lá um rei, um novo rei. Por quê? O rei da época, o primeiro rei, Saul, ele pecou, ele errou, e Deus tirou dele o trono. Deus tirou ele. Deus falou que não ia deixar ele mais no trono. Então o profeta foi lá, ungiu Davi, consagrou Davi. Deus falou para Davi, entregou o chamado para Davi. Mas passou 40 anos e o rei Saul ainda estava no trono. Davi deixou de fazer o quê? Não deixou de fazer nada. Davi continuou cuidando de ovelha. Davi foi ungido, Davi foi consagrado, Davi foi chamado, Davi foi separado pelo próprio Deus. O Deus mandou ir lá consagrar e chamar Davi para ser rei. Mas não foi no dia dele, não foi na hora dele, não foi na hora que ele quis. Ele esperou. Davi, depois de ser consagrado, depois de ser ungido, foi cuidar de ovelha. Ele estava cuidando de ovelha. Então seu pai pediu para ele levar pão, levar queijo para os irmãos que estavam na batalha, que estava com o rei Saul. E Golias estava do outro lado já há 40 dias, blasfemando e falando contra o povo de Israel, contra as fileiras de Israel, contra o exército de Israel. Aí agora Davi chega ali, olha aquela situação, ouve aquela situação, olha, vai lá, eles levam Davi até o rei, e Davi fala, rei, preocupa não, eles estão falando contra o Deus de Israel, eles estão falando contra o servo do Deus vivo, eles estão falando contra a fileira de Israel, eu vou lá, eu enfrento Golias, eu vou nessa batalha. E então Davi sai daquele lugar onde ele cuidava de ovelha, agora ele muda de posição. Deus tira ele daquele lugar onde ele estava cuidando de ovelha e agora coloca ele no meio do exército. Davi matou Golias, Davi derrotou Golias. Davi, o rei Saul, começa a ter um problema com o espírito maligno que vem da parte de Deus. Então alguém diz para ele, ó, você precisa de alguém que toca a lira, que toca a harpa. E então mandaram chamar Davi. Agora Davi, que cuidava de ovelha, vai frequentar o reino, o castelo. Ele vai aprender como ser, como administrar. E Davi fica ali mais um tempo, servindo o rei. O rei tenta tirar a vida de Davi por 3 vezes. Davi tem a oportunidade de matar o rei, mas não matou. Davi entendeu que o rei era escolhido de Deus, separado de Deus, e ele não tinha o direito de tirar a vida dele. E isso era problema de Deus. Ele deixou para Deus resolver. E ele esperou. Então presta atenção, Davi foi ungido, foi separado, foi chamado por Deus, mas esperou. Se você ler o texto, se você ler a passagem, você vai ver que Davi esperou mais de 40 anos para se entrar no trono, para ser o rei, para a palavra se cumprir. Vai lá ler a Bíblia para você ver. Você está ansioso? Você está preocupado? Ah, mas o pastor não me dá oportunidade. Ah, mas eu não faço isso. Rapaz, fica tranquilo. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. A hora de Deus.